A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia! Eu sou o evangelista André Melo e está começando mais um Confradesp em Revista. Como vocês sabem, é um conteúdo gerado pela Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no estado de São Paulo, um trabalho que está sob a direção geral do nosso pastor-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e sob a coordenação do nosso vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, que também é presidente da CGADB. Aproveito o momento para cumprimentar toda a diretoria da nossa convenção e saudar toda a diretoria da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E a você que está nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube ou está sintonizado na rádio ADFM 88.7, é uma alegria ter a sua audiência. E eu espero que o seu coração esteja preparado, porque o programa de hoje promete uma experiência profunda com o Espírito Santo. Hoje temos a alegria, a honra, a satisfação de recepcionar o pastor Augustinho Gomes, que é pastor setorial do Departamento de Capelania, setor 121, e também é presidente do Conselho de Capelania da CGADB e também da nossa querida Confradesp. Pastor Augustinho, que alegria te receber, seja muito bem-vindo ao Confradesp em Revista. Amém, cumprimento a todos com a paz do Senhor, louvamos a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui, participando dessa programação Confradesp, e também a honra é minha poder estar aqui e sendo entrevistado e ter a oportunidade de compartilhar com todos os irmãos aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Agradeço e louvo a Deus pela vida do nosso pastor-presidente, pastor Zé Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Júnior e toda a diretoria da nossa igreja, bem como da Confradesp e também da nossa CGADB, por essa oportunidade de compartilhar com todos aquilo que Deus tem manifestado. Glória a Deus. A alegria maior é nossa, pastor Agostinho, em te receber, e eu estou ansioso por esse bate-papo. Maravilha. Eu tenho certeza que o pastor tem muitas experiências que irão edificar a nossa fé, irão renovar o nosso espírito em Cristo Jesus. Pastor Agostinho, eu já quero começar perguntando para o senhor. O pastor é natural aqui de São Paulo e vem de uma família católica, de uma católica, assim, praticante. Conte para nós um pouco da sua história, da sua infância, como tudo começou. Sim, é um prazer poder compartilhar com os irmãos. Realmente, nascido e criado aqui em São Paulo, meus pais são de Minas, e a criação bem regime militar, papai ali, e na igreja católica, fiz primeira comunhão com 11 anos de idade, então sempre devotado à Bíblia, todo o ritual, e também participando do grupo escoteiro. Então, com 11 anos, já era oficial mirim na formação, tanto do Lobinho como escoteiro também, toda a formação ali. E a devoção para a leitura da Bíblia, buscando de Deus o conhecimento da palavra e a dedicação, a criação ali. E foi com 11 anos, fiz a primeira comunhão, e depois nós tivemos a experiência também nas comemorações, festa junina, outros. Também tinha um vizinho muito prestativo ali, que era da igreja adventista, e ele passava aqueles filmes, a criação do mundo. Isso me despertou bastante da leitura da Bíblia e o conhecimento da palavra de Deus, né? Isso me levou à leitura profunda e o conhecimento. E quando lendo ali a palavra de Deus, Jesus batiza com o Espírito Santo, Sim. Buscar de Deus o batismo com o Espírito Santo. Isso fez toda a diferença de buscar esse conhecimento e essa interiorização. Já de criação, já desde a formação. Sim. Né? Então, a minha criação, e nós somos uma família de 10 filhos, 8 meninos e 2 meninos. Então, tem o pastor Dario, graças a Deus, é o mais velho, é o primogênito da família, e eu sou o caçula. Então, caçula no meio de um harém. Sim. A mamãe, vovó, as tias, minhas primas, né? E também 8 irmãs. Então teve essa criação e boa criação, para a glória de Deus, boa formação. Isso despertou. Então, no conhecimento da palavra, de buscar de Deus entendimento. E nessa trajetória, as Forças Armadas, né? Então, fiz parte da
do Exército Brasileiro, e com 20 anos veio a conversão. Glória a Deus. E é essa pergunta que eu quero fazer agora para o pastor. Em que contexto ocorreu o seu encontro com Cristo, a sua conversão? Foi exatamente porque eu estava com 18 anos, meu pai me emancipou para maior de 21 naquela ocasião, para poder cuidar dos negócios da família e também as Forças Armadas. Então, conciliar toda essa demanda com essa idade. Sim. E aí a necessidade, e também me casei com 20 anos, né? Casei com 20 anos. E nessa trajetória, a minha esposa, quando nasceu a Nádia Domênica, já tinha a Cibele, e nasceu a Nádia Domênica, né? E ela foi acometida com 3 meses com leucemia. Com 3 meses? 3 meses. Quase uma recém-nascida. Sim, recém-nascida, 3 meses. E levou no médico, não diagnosticou, e o outro médico, questão de uma semana, outra semana, foi quando foi para o Cruz Azul. Sim. Né? O Cruz Vermelho, aliás, ali, o Cruz Vermelho. E aí, sim, leucemia. E nessa de leucemia, então os médicos disseram, está muito avançado, não tem condições de reverter, só mesmo um milagre. E foi aí que Deus deu graça, eu lendo a Bíblia, tinha aceitado a Jesus, né? Sim. Aceitei Jesus, inclusive aceitei Jesus e quero registrar isso aqui, né? Claro. O pastor Edson dos Santos estava pregando, né? E pregou a mensagem ali na igreja do Guacuri, ele pregou a mensagem de Zaqueu. E naquela mensagem fez um apelo, aquela coisa toda. E foi quando abri meu coração. Sim. E aceitei Jesus na Assembleia de Deus. E aí foi o desafio da filha que estava nessa situação. E eu, com conhecimento da palavra de Deus, buscando. Jesus curou, Jesus operou, Jesus fez maravilhas. Sim. Mas o diagnóstico dos médicos, forte e contundente, não tem condições. Inclusive, eles liberaram a visita, né? Pode visitar, colocaram uma tarja, papel amarelo assim no bercinho. Então, sim, não podia ver pelo vidro. E ali, sem expectativa pela medicina, eu clamei a Deus e disse, ainda que a minha filha mais velha venha morrer, ainda que a minha filha, a Nádia, venha morrer, ainda que dê tudo de mal na minha vida, no casamento, mas, Senhor, eu não vou deixar de te servir. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor é poderoso. Mas isso em grito no ouvido, né? Sim. Então, ver o segurança, ver assistente social, calma o paizinho, me levou para lá. E eu, falando firme, não vou deixar de te servir. E eu creio que naquela hora Deus curou a minha filha. Glórias a Deus. Ela ficou internada 3 meses. Sim. Então, quando saiu do hospital, ela ficou 3 meses internada ali. Então, ela saiu com 6 meses e não falava, não tinha voz, de tanto chorar. Sim. E hoje, para a glória de Deus, a Nádia está aí, é vice-diretora de uma escola. Deus tem abençoado, mãe dos meus netos, do Gabriel e do Miguel. Deus tem abençoado. E não ficou nenhuma sequela? Nada. Muito pelo contrário, tem uma capacidade administrativa tremenda. Glória a Deus. Então, no início da sua conversão, o pastor já teve essa experiência de milagre com a própria filha. Sim, é uma prova de fogo. Eu entendo que foi ali uma prova de fogo, novo, peso de responsabilidade, a família e o contato direto. Você está lendo a palavra, Jesus salva, Jesus cura, Jesus com o Espírito Santo e lê os milagres de Deus. Depois você tem isso na pele e os médicos dizem, não tem jeito, não tem condições. E você se colocar diante de Deus, orando de madrugada, buscando a palavra de Deus, jejuando. Sim. Né? E o milagre aconteceu. Glória a Deus. E pastor Agostinho, conta para nós como que despertou no coração esse ministério, essa chamada para a capelania? Sim, boa pergunta, hein? Muito boa pergunta. Então, presta atenção, que é aí que está. E o desejo, né, de fazer a obra de Deus no sentido de cantava no coral, escola dominical, apaixonado pela escola dominical, e frequentando, fazendo aula de música, né? Então, fazendo aula de música, para cantar no coral, aperfeiçoar. E o meu objetivo era contar as histórias da Bíblia para os meus filhos. E buscando de Deus entendimento,
Aí o Senhor falando a respeito da obra, né? Sim. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Naquela ocasião, naquela época, fazia muito trabalho de ar livre, né? Então a gente Sim. saía nas praças, fazia trabalho de ar livre, pregando a palavra. Toda a equipe, pastor o Edson Santos também, né? E outros obreiros que hoje são pastores setoriais, outros já dormem no Senhor, mas naquela ocasião. Então, esse afã de fazer a obra de Deus, mas comedido, na limitação, a família, peso, a responsabilidade, né? Sim. Mas eu me lembro muito, muito claro que num culto maravilhoso, terminou o culto, e quando eu estava indo no corredor da igreja, Deus usou uma irmã e falou, homem, olha, o senhor me chamava de servo, de filho, Sim. homem, eu não me agrado de homens covardes, eis que eu tenho a obra na tua vida, já tenho falado contigo. Meu Né? Deus. E aquilo foi um impacto muito grande para quem tem uma formação, formação ali militar, papai militar, bem ali, e você, eu não me agrado de homens covardes. Então, como covarde? Aquilo me custou uma semana de lágrimas, de choro e de buscar de Deus. Né? E até esse momento, pastor, o senhor ainda estava seguindo carreira militar? Não, já tinha desligado, Sim. né? E o fôlego de vida ali, e naquele momento, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E Deus deu a direção, como a gente já fazia trabalho de evangelismo, né? Sim. Aí o pastor Francisco, ali de Santo Amaro, na ocasião o pastor Antônio Ramos era o coordenador do trabalho na casa de detenção, simplesmente eu peguei minha Bíblia e Deus deu a direção para ir para a casa de detenção. Isso faz 4 décadas. Meu Deus. 40 anos. 4 décadas. 4 décadas. Então Deus não se agrada de homens covardes. Aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer, faça segundo as tuas forças, pela fé, em nome de Jesus. Hoje o pastor pode afirmar que valeu a pena ter atendido o chamado e a ordem de Deus? Ai de mim, ai de mim, ai de mim, porque só foi o começo. Só foi o começo para poder atender a obra de Deus, né? Pois bem, pastor Agostinho, nessas 4 décadas, eu gostaria que o pastor destacasse para nós, né, as principais, eu sei que são muitas experiências, mas as principais experiências que o pastor teve nos presídios, nos hospitais, nos quartéis, nos batalhões, pelos cemitérios, enfim, pela Cracolândia, em tantos lugares que Deus tem te enviado para pregar a palavra aos necessitados. Sim, as experiências são muitas experiências no sentido de a vivência em si, né? E você vê que Deus não faz acepção de pessoas. E quando você entende a máxima, né? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus na vida de todo aquele que nele crê. E a mensagem que nós temos, ela é maravilhosa, né? Poderosa e eficaz. Ela penetra. Então nós cremos no arrebatamento da igreja. Então cremos no arrebatamento da igreja. E a outra máxima, nós cremos na ressurreição. Sim. Cremos isso, e a Bíblia registra. O Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós, como sabe, é o poder de Deus. Então, nós sentimos o poder de Deus, né, quando nós colocamos em prática aquilo que nós lemos, que nós cremos e vivemos, porque vivemos aquilo, a palavra de Deus. E quando nós nos colocamos à disposição de Deus, Ele revela, além daquilo que pensamos e imaginamos, né, coisas lindas e maravilhosas. Clamas a mim e responder-te-ei. Anunciar-te coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, quando nós damos passo em direção a Deus com convicção, Ele vai confirmando. Sim. E não é tão simples assim, no sentido de não cabe... Abraão foi justificado pela fé. Não é titubear, é fé. É o firme fundamento das coisas que não se vê e plena convicção daquilo que se espera. Então, o que nós esperamos? O porvir. O que nós esperamos? O arrebatamento da igreja. O Senhor Jesus prometeu, não nos deixarei órfãos, mas enviarei o outro Consolador, ou seja, o Espírito Santo. Consola da força, da ânimo, da coragem, da direção, nos direciona. E quando nós buscamos a presença do Senhor, Ele é conosco, Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele está conosco. Então não é questão de dúvida, é questão de convicção de vida. E quando você entrega a sua vida nas mãos dEle, Ele é maravilhoso, opera sinais, prodígios e maravilha.
Tanto me faz vir agora na lembrança, que nessa trajetória de vida, eu estava pregando no Pavilhão 9, e Deus usou um irmão, bem escurinho assim, e ele veio em direção do público, e a nossa congregação do Pavilhão 9 tinha 300 e poucos homens. Né? Sim. Então, e ali Deus usou ele e disse a respeito da obra, do ministério, do que Deus ia fazer no Brasil e no mundo, e que eu ia de um lado para o outro, e que não era para temer, era para fazer a vontade dele, e que todos iam saber que ele é Deus. Né? E só que também falou que eu ia descer a sepultura. Eu desci a sepultura, mas ele ia levantar como um forte e cumprir a promessa dele na minha vida. Até de usar, de levantar, maravilha, mas depois de descer na sepultura, tremendo. Mas foi dito e feito, porque passou 15 dias, eu estava pregando num congresso, senti algo maravilhoso, porque Jesus estava batendo com o Espírito Santo, e quando eu desci do púlpito, isso foi no fechamento de festividade de um sábado, mas quando foi na quarta-feira, eu dei entrada no hospital, e estava com apendicite. Meu Deus. E essa apendicite, aí sim, fui internado, né? Deu a crise, fiquei internado, fiz a primeira cirurgia, e não evoluiu, né? Positivamente para alta, muito pelo contrário, deu complicação, infeccionou, e eu fui levado à mesa de cirurgia na segunda vez. Então, na segunda vez. E me lembro muito bem que nessa segunda vez, quando o anestesista estava lá, as enfermeiras, e ela falando para mim, olha, fica bom, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Eu me lembro bem que eu falei para a enfermeira, sim, vai dar tudo certo, comigo sempre vai dar certo, né? Porque o Senhor está comigo. O máximo que pode acontecer é você ficar com o meu corpo na mão aqui, mas meu espírito vai para a glória de Deus. E aí foi a cirurgia. E foi dito e feito, porque deu uma parada cardíaca. Meu Deus. Deu problema, e aí eles correram em cima, reanimaram e me entubaram e enviaram para a UTI. Enviou para a UTI. Então tive uma experiência pós-morte, né, muito prolongado, esse momento assim. Sim. Né? Tive essa experiência, e quando eu abri os olhos na UTI, o Espírito Santo disse, você voltou e você está na UTI. Né? E ali eu fiquei 18 dias naquela UTI. Mas nesses 18 dias eu tinha feito a segunda cirurgia. Eu fui para a mesa de cirurgia a terceira vez. Então eu fiz 3 cirurgias dentro de 15 dias. Mas a igreja estava orando. Glória a detenção a Deus. estava orando. A igreja do Pavilhão 9 estava orando. Todos os irmãos, o ministério estava orando. Né? Então a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Crê somente. A igreja estava orando. Ele disse, mas Deus falou, Deus prometeu. E não vai ser assim. E Deus ali fez retomar, eu mesmo entubado, pedindo a bênção ali. Senhor, se eu sou ovelha, fala para eles me desamarrar, que eu estava amarrado na UTI, né? Eu sou ovelha, a ovelha é mansa, então toca nos médicos. E quando eu falei com Deus e fiz essa prova, se eu sou ovelha, se o Senhor é meu pastor, então faz com do que eles me desamarrarem ali. E aí o médico veio mexendo nos aparelhos e disse, você quer que solta você? Aí a lágrima veio aos olhos, eu só balancei a cabeça e ele começou a soltar pelos pés e me desamarrou e passou aqueles 30 dias. E por que eu fiquei 18 dias numa UTI? Porque eu não queria voltar. E porque eu fiquei 30 dias no hospital, tendo com Deus a experiência. Eu falei, como vai ser daqui para frente? E como que eu vou viver? Aí isso me custou 4 anos e meio sangrando todo dia, todo dia, para me aprender a depender só de Deus. Faça a minha obra, cumpre o ministério que eu confiei nas tuas mãos. E foi assim, 4 anos e meio sangrando e fazendo o trabalho aberto, curativo todo dia, sangrava todo dia e não deixei de fazer a obra e cumprindo o ministério de Deus. Glória a Deus. Pastor Agostinho, conte para nós
quem foram as suas principais referências? Além dos nossos pastores presidentes, que Sim. são E homens que Deus tem levantado como? para nos liderar e a qual a gente busca se espelhar neles, Sim. mas teve outras pessoas que o pastor se espelhou, que influenciaram no seu ministério para o pastor fazer esse trabalho que não é tão desejado pelas pessoas, Sim, né? é um desafio. Quem foram essas pessoas que influenciaram o pastor? Pastor Brás de Lima, ali da Zona Sul, pastor Arlindo Pedro Costa e, sem dúvida nenhuma, o pastor Antônio Ramos Neto, né? Pastor aqui do Belém, ele estava na casa da detenção. O pastor Zezinho também, que era antes do pastor Antônio Ramos, que assumiu a presidência na cidade de Assis, Sim. na cidade de Assis. E o Baluarte, o pastor Francisco, ali da região de Santo Amaro também, né, que dorme no Senhor. Esses homens firmes na obra de Deus, já fazendo a obra de Deus, o pastor Antônio Ramos ficou ali cerca de 14 anos, né? E eu acompanhei, então, mentor ali. Só que a dificuldade que tinha era exatamente da normatização dos trabalhos. E Deus me deu graça para fazer a junção entre a palavra de Deus, campo teológico, né, e também a parte jurídica, o que a lei diz a respeito, né, do trabalho. Sim. E fazer a junção, e nós temos a liberdade de fazer o trabalho, os logradouros, instituições públicas e privadas. E por que não fazer? Então, as portas estão abertas. Nós temos a Constituição que nos garante isso, no seu artigo 5º, inciso 6º, 7º e 8º, nos garante isso. E a Bíblia, né? A Bíblia é uma ordenança imperativa de Jesus. Então, se o Senhor ordenou, e se no Brasil, no caso, nós temos base aqui no Brasil, e nós temos a garantia da lei, então é questão de não ser covarde, é questão de romper com as quatro paredes e fazer a obra de Deus. Ainda mais o apoio que nós temos, o apoio dos nossos pastor-presidente, o pastor Zé Olho Bezerra da Costa, toda a mesa diretora, que lá de trás, uma boa parte já dorme no Senhor, né? E o pastor Pereira está com 99 anos, hein? Sempre apoiando, o pastor Wellington Júnior, o apoio que nós temos, né, da nossa instituição, são 115 anos de história. Sim. Então, se nós temos a ordenança de Jesus, nós temos a Constituição que nos garante isso, as leis que regem a nossa nação, e nós temos o apoio da nossa presidência, da nossa diretoria, por que não fazer? Isso lá atrás eu entendi isso e busquei de Deus graça, e sempre tive apoio, sempre tivemos apoio. E hoje é realidade, não só nos arrais da Assembleiano, mas em todo o território nacional e internacional também. A realidade é a expansão do trabalho de capelania, tanto a nível nacional como internacional. Sim. Nos estados, né, o Conselho de Capelania tem um representante em cada estado, eleito pela mesa diretora da CGDB, então o trabalho floresceu. E esse entendimento lá atrás, normatizar, né, e desenvolver metodologia para alcançar nos hospitais, nas cadeias, exército, marinha, aeronáutica, no cemitério, nas escolas, nas empresas, no cemitério. Temos equipe que só faz trabalho de cemitério. Então, a expansão do trabalho. Sim. Mas aí que vem a confirmação da palavra de Deus, a chamada de Deus e a renúncia, a entrega e a confiança em Deus. Então, crendo em Deus, e Abraão foi justificado pela fé. E foi fortificado fazendo o quê? Dando glórias a Deus. Meu irmão e minha irmã, dê glórias a Deus. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para trás, não olha para as barreiras, não olha para as dificuldades. Glorifica a Deus e crê que Ele é poderoso para cumprir a sua palavra. Ele não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. E enquanto nós estivermos aqui, vamos viver para a glória de Deus. Depois dessa palavra, pastor Agostinho, me deu até vontade de dar um glória. Oh, maravilha! Dá um brado aqui Estamos na rádio. Nós somos pentecostais e crente assembleano gosta de dar glória, gosta de fazer barulho, né? Somos conhecidos como um povo barulhento. E como, hein? Graças a Deus. Meus irmãos, você que está chegando agora, acabou de sintonizar a sua rádio na DFM 88.7 ou está sintonizado no canal da Confradesp no YouTube, seja muito bem-vindo ao Confradesp em Revista. Estamos aqui em um bate-papo muito espiritual com o pastor Agostinho e ele está compartilhando conosco a sua trajetória de vida, do seu ministério e de tudo aquilo que Deus tem feito em sua história.
compartilhe, divulgue com os amigos o programa de hoje, que eu tenho certeza que todos serão impactados e tocados pelo céu nessa manhã de terça-feira. Pastor Agostinho, agora eu quero ser mais ousado na minha pergunta. Fique à vontade. O pastor já participou de alguma rebelião em algum presídio? De repente, vamos começar o culto, vamos começar aqui o trabalho e há uma interrupção, uma rebelião começa a acontecer. O pastor chegou a viver essa experiência? Sim, inclusive, eu vou destacar aqui o massacre do Carandiru. O pastor participou? Então, quando se deu isso na sexta-feira, Sim, o fato aconteceu na sexta-feira e foi madrugada dentro, né? sim. E orando, Senhor, o que está acontecendo? E todo o noticiário, né? O Brasil e o mundo já voltado para o que estava acontecendo ali. Meu E Deus. passei a madrugada orando e Deus encheu meu coração e ordenou que eu fosse. Então, tanto eu como o pastor Antônio Ramos também. E nós fomos em direção ao Carandiru. E Deus deu graça que permitiram a nossa entrada e tomamos parte ali, junto com a população que estava, e também a diretoria e os familiares que estavam do lado de fora, né? Sim. Foi um momento marcante na minha vida, no Brasil, no mundo, a história está aí. E hoje eu posso dizer que Deus transformou a maldição em bênção. Glória a Deus. E quero registrar aqui que membros da igreja, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, não faleceu nenhum, não pereceu nenhuma alma. E mais ainda, alguns sentenciados, alguns detentos de outras celas que foram para a cela chamada dos irmãos da igreja, também tiveram suas vidas poupadas por quanto estava na cela da igreja. E os irmãos orando, e Deus guardou, livrou, abençoou. Hoje nós temos vários obreiros que estavam ali, que hoje dirigem igreja, estão no Ministério do Belém. Deus operou maravilhas. É um sinal que é público e notório no que Deus fez nesse momento aí, tão delicado, tão difícil, né, e tão marcante na história do Brasil e do mundo em relação ao sistema carcerário. Pastor Agostinho, então existia uma igreja lá no Carandiru. Sim. E o pastor atuava ali. Sim, nós temos igreja em todos os pavilhões. Nós temos cerca mais ou menos de Olha que 1.200 interessante. membros ali, né? Quantos membros? 1.200 membros dentro Meu Deus. uma população de 7.200, né? Sim. E 2 tanques de batismo. Um tanque de batismo no pavilhão 5 e um tanque de batismo no pavilhão 9. Né? Então nós tínhamos cerca de 6 batismos por ano, né? Sim. Nos pavilhões ali. E a ficha catalogada, todo o trabalho, igreja normal, banda sinfônica, quarteto, né? E nas apresentações no pavilhão 6, quando tinha diretoria, final de ano, comemoração, né? Participava o coral da Assembleia de Deus, né? E os músicos, a banda, eram todos da Assembleia de Deus. Sim. Hoje nós temos músicos aí, maestros, né? Irmãos que escrevem partitura, que era o crime em pessoa. E aprendeu música lá dentro, e outros mais. Quantos formados, né? Tem advogado, tem psicólogo, tem professor de história, de tanto buscar hoje, e graças a Deus, resultado muito bom, muito bom. As famílias abençoadas, e são centenas e centenas, incontáveis. E não só aqui em São Paulo, mas pelo Brasil, até no exterior. Tem até uma foto linda, maravilhosa, que eu estava fazendo um batismo na penitenciária feminina de Santana, e quando a irmã se levantou, saiu das águas assim, Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Meu Deus. Um testemunho lindo, maravilhoso. Tem a foto dela linda, explosiva assim, né? Água para todo lado e ela rajada de língua estranha. E hoje ela está no Japão, né? Firme, forte, alegre, uma bênção de Deus. Então é a igreja fortalecida. E hoje nós temos, porque quando desativou a casa de detenção, os obreiros internos, para onde foi levado, hoje nós temos cerca de 186 presídios só no estado de São Paulo, e nós temos trabalho em todas as regiões, né? A região oeste, noroeste, central de São Paulo, na Grande São Paulo nós temos, e na parte do litoral. Então nós temos igrejas, né, da Assembleia de Deus em vários presídios, em todos os presídios do estado de São Paulo. E um corpo de obreiros enorme, e todos voluntários para a glória de Deus, homens e mulheres. Pastor, interessante que o senhor falou que, então, naquele massacre do Carandiru,
todos os que serviam a Jesus foram guardados. Todos. Não pereceu nenhuma alma. E até da população, que na hora, né, da operação policial e de todo aquele movimento, eles correram para a cela dos irmãos que estavam orando, né? E ficou lá no meio, que a igreja estava orando. Os seus parceiros, seus comparsas que moravam na cela, quando chegou lá, estavam todos executados, né? E Meu ele, e Deus. vários, né, que estavam no meio da igreja se safaram, escaparam. Pastor Agostinho, o senhor comentou sobre o batismo, né, dentro dos presídios. Como que o pastor realiza esse trabalho? Eu imagino que seja em uma piscina. Sim, Como que o pastor consegue essa autorização para proceder com o batismo? A piscina já fica instalada lá ou vocês têm que encher de água no dia? Enfim, como que é os acessórios, os suportes? muito boa essa pergunta, hein? Muito bom. Ele está bem focado aqui. Eu Nesse quero extrair momento, o para máximo poder que eu extrair o posso. máximo. Então, aí é a resposta, né? Sim. Porque, e a máxima, então, para os nossos companheiros que estão nos ouvindo, e até o nosso pastor-presidente tem falado a respeito da orientação do batismo dos novos convertidos, né? A igreja que evangeliza, ela batiza. Se evangelizar e pregar, distribuir folheto e anunciar com cada membro, com cada obreiro. Agora, convencer do pecado da justiça do juízo é o Espírito Santo. Então, a igreja que evangeliza, ela batiza. E é isso que acontece. Sim. Nós evangelizamos, distribuímos folheto, temos o apoio, né? Quero aqui um registro para a nossa CPAD, o pastor Ronaldo, né? Que Deus tenha abençoado, que fornece as revistas da escola dominical. Então, nós temos escola dominical lá dentro, e o trabalho de evangelismo, os folhetos, né? Trabalho de culto ao ar livre, quando diz assim, quando culto ao ar livre diz na cadeia, né? Sim. Que é um culto no pátio, quando tem espaço dentro do campo, então tem o trabalho de evangelização. E aí sim, outro trabalho muito forte é exatamente o discipulado. Então, o trabalho discipulado é de suma importância. E de uma vez que aceita Jesus, e aí o pastor Joari, toda a comissão, né, que desenvolveu um trabalho lindo, maravilhoso, as revistas, ensinamento para o discipulado, isso é uma ferramenta maravilhosa. Então, de uma vez que evangeliza, tem o discipulado, e aí o Espírito Santo, no começo do pecado, da justiça e do juízo, as pessoas estão libertas, alguns casamento, então providenciamos, está tudo previsto na lei. Então tem condições, faz o casamento, cumpre as normas legais, estão libertos, transformados, profissão de fé, de livre espontânea vontade, e aí se apresenta para o batismo. Então é bem ensinado, bem doutrinado, né? E consciente. Né? Nós não realizamos batismo na Fundação Casa, porque o momento, o prazo é curto para poder estar lá, e eles também pela idade. Então, quando sai, eles têm a oportunidade de estar na igreja, e nós temos vários testemunhos desses, né? Os adolescentes em conflito com a lei, que aceita Jesus, em liberdade, vai congregar e passa pelo processo do batismo. E dentro da cadeia, nós realizamos. Aí sim, levamos a piscina, 1.200 litros, enche no balde, então vê o trabalho que tem. E no braço. No braço, né? Meu E Deus. tem e também o ofício. Mandamos o ofício, tudo assinado, a diretoria assina, então tem o dia, tem a hora, a equipe entra, levamos as becas, certinho, culto normal. Então, nós enchemos uma piscina de 1.200 litros para fazer batismo de uma alma. E o culto normal, como aqui no Belém, é feito lá também. Ora, cantozinho, fala da mensagem da salvação e desce as águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por imersão. E os encarcerados, eles se interessam em assistir? É uma maravilha, é um impacto tremendo que nessa hora, às vezes tem a parte isolada, que tem menos gente, mas dentro do raio, quando faz o batismo, quanta reconciliação. Glória a Deus. Né? E quantos tomam a decisão ali na hora, pelo poder do batismo. Aí eu falo assim, quem frequenta, quem sabe, vê um milagre, porque você vê a água pegando fogo. Aleluia. Pelo poder e a graça de Deus. Então, é um momento muito impactante do batismo, né? Nós primamos por isso. A Lisa lá no meio da quadra, no espaço que tem, às vezes na sala de aula, né? Também tira um raio do outro, né? E realizamos o batismo. Os funcionários também são impactados, né? Participam do batismo e vê Jesus batizando com o Espírito Santo. Uns na fila antes de se batizar, outros dentro do tanque quando sai.
e outro quando sai voltando pro raio, saindo todo molhado, daqui a pouco bate, e aí a noite toda falando língua estranha. Então é uma experiência maravilhosa. Pastor Agostinho, quanto tempo vocês levam para encher a piscina, né, com 1.000 litros de água? Aí vai, é trabalho de formiguinha, né? Porque dependendo de onde está o hidrante, onde tem a coisa e a possibilidade. Mas aí nós contamos também com o apoio da população, que pega os baldes, então aí, aí tem a corrente do bem. Glória a Deus. Então você vê Deus usando, né? As pessoas voluntariamente se apresentam para poder ajudar, para poder montar a piscina, dar todo o suporte ali. É um envolvimento, é um momento marcante. Então, quando nós... E não é tão simples, porque nós mandamos o ofício, e muitas vezes o batismo está marcado, o diretor assinou, só que por sistema de segurança é cancelado. Então, nós entendemos isso, toda a equipe está pronta para fazer o batismo, cancela. Aí tem que esperar novamente a autorização, aí demora às vezes uma semana, 15 dias. Então, nós temos o indeferimento, previsto na lei também, entendemos, compreendemos, e quando autoriza, nós voltamos, ficamos de prontidão para realizar o batismo. Então, aí entra com todo o material, passa na revista normal, todo o procedimento de segurança, e aí tem o acesso, e aí vem o trabalho de formiguinha. Vamos encher? Vamos. Então, pega lá os latão, pega lá, tá lá os balde, e todos participam. Aí envolve a população, que dá uma força tremenda nisso aí. Pastor Agostinho, para aquele que aceitou a Jesus lá dentro do presídio, se batizou, foi discipulado, passou por todo o trabalho que o pastor oferece ali dentro do presídio. Quando essa pessoa sai, recebe a liberdade, o pastor tem alguma orientação que passa para essa pessoa, faz algum acompanhamento? Maravilha. Vejo, está inspirado. Ou para poder estar nesse momento aqui, compartilhar com todos os nossos irmãos, os companheiros aqui, porque você está tirando do fundo do baú aí e matéria pertinente, que é um momento como esse aqui. Né? Eu tenho certeza que é o interesse de muitos irmãos que estão nos ouvindo agora ter o conhecimento desse trabalho. É coisa linda. Você pergunta, como que processa tudo isso, né? Só Deus pode dar graça. Vamos lá. O processo, me dizem... Você mexeu demais. Glória a Deus. Muito, muito bom. Você foi fundo aí agora. Formula de novo aí a pergunta. A gente quer saber qual o trabalho que o pastor faz com a pessoa quando ela recebe a liberdade. Impactado. Glória a Deus. Qual orientação o pastor dá para essa pessoa? Se o pastor faz um acompanhamento... É demais. É muito bom. Tem mais ou menos uns 30 anos que veio à tona essa preocupação. Sim. Porque você está no hospital, atende a pessoa. Você está num quartel, atende a pessoa. Você está na Fundação Casa, você atende a pessoa. Você está dentro do presídio. Como eu faço para encontrar o Senhor? Como que eu faço para ter esse contato? E Deus colocou no meu coração para realizar um culto da capelania. Isso tem mais ou menos uns 30 anos que eu faço esse culto. Então, Deus colocou no meu coração, primeiro, um dia, eu coloco terceiro sábado. Então, terceiro sábado, porque é dia 16, dia 17, dia 18, Sim. Mas é terceiro sábado. Outro ponto também que Deus me deu a direção, para não atrapalhar os trabalhos nas igrejas à noite, né? Festa, comemoração, casamento. Então, eu coloquei às 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, porque não é muito cedo. Temos que morar longe, fora em outros municípios, dá para chegar às 10 horas da manhã, até o meio-dia, meio-dia e meia, 1 hora. Então dá para voltar e fazer os seus afazeres. Sim. E comecei a fazer o trabalho, e na ocasião começamos a fazer o trabalho em outros lugares. Depois o pastor, ali na Igreja da Sé, que era na rua do Glicério, na rua do Glicério, tinha um trabalho aí bem centralizado, que é a Praça da Sé e Parque Dom Pedro, para quem vem em São Paulo. Então realizamos por vários anos na nossa igreja, que era situada ali na Rua do Glicério, no 64. Eu trabalhei todo terceiro sábado. Sim. Né? Todo terceiro sábado da realização. Depois viemos para o Belém e depois continuamos a fazer aqui na sede do Belém, ainda quando estava em construção ainda. Estava bem, né? Só o concreto aqui, passou da vida naquele espaço. E começamos...
e não paramos até hoje. Então, todo terceiro sábado nós temos um culto de capelania. E aí é o ponto de encontro. Glória a Porque Deus. isso é falado dentro do sistema. Onde que é encontrar o pastor? Né? Como que eu faço para encontrar vocês? Que é a equipe que está lá. Então já fala, todo terceiro sábado, 10 horas da manhã, a capelania está reunida nesse endereço. Então nós nos reunimos, né? Então a rua Nelson Cruz, número 58, atravessa ali da Celso Garcia. Né? Então nós temos todo terceiro sábado, 10 horas da manhã, um culto da capelania. E qual é o objetivo desse culto? Exatamente um ponto de encontro e mais ainda, porque se a tua família está bom, você está bem, está tudo bem, sua filha, seus filhos, sua esposa, está tudo bem, maravilha. Então você vai lá para agradecer a Deus, você vai para cultuar a Deus. Sim. Mas se você está atravessando um problema difícil, insolúvel, você vai para cultuar a Deus. E ali é voltado para cultuar a Deus. Então, clamar pelo teu esposo, pela tua esposa, pelos teus filhos, problema, enfermidade, situações adversas, que aos olhos humanos é impossível. Então, nós temos essa forma. Então, todo terceiro sábado, aí é maravilha. Você vê Jesus batizar com o Espírito Santo, Glória a Deus. renovar, curar, despertar. Quantas pessoas que participam do culto são renovados, volta a fé, porque às vezes fica encaixotado, o inimigo tampa, cega, a pessoa Sim. fica triste, emburrada. Quem cantava no coral para de cantar, quem dizimava para de dizimar, quem trabalhava na obra do Senhor, assistência social, evangelismo. Tá? E quando participa de um culto desse, vê que as portas estão abertas. Glória a Deus. E o apoio que nós temos da nossa diretoria, do nosso pastor-presidente, promove tudo isso, que nós abrimos, né, realizamos, inclusive agora, dia 15, né, nós vamos ter um trabalho lindo, maravilhoso, certo? De confraternização. Então, nós temos uma vez por ano um trabalho de confraternização, realizado aqui no Belém. Então, é pontos de encontro, exatamente para orientar os irmãos. Pastor Agostinho, eu vou me organizar para em um terceiro sábado eu participar com vocês desse culto, porque eu já ouvi de outras pessoas que os cultos são fervorosos, são avivados, são aqueles cultos impactantes. Sim, porque Glória a são Deus. experiências, né, de irmãos que romperam com as quatro paredes, né, e receberam de Deus a libertação para fazer a obra de Deus e para Deus, e servir a Deus com gosto, com alegria. Então participa e tem experiência, cada um na sua área, quer seja hospital, quer seja cemitério, quer seja o quartel, e também pessoas que foram alcançadas. As pessoas que foram alcançadas. É coisa linda você ver as pessoas vindo com a família. Glória a Deus. Então Deus abençoa quantos que estão ali para cirurgia e difícil, e Deus transforma a maldição em bênção. Aí vai com a família. Aonde foi? Aonde a minha esposa foi alcançada? Aonde meu filho? Aonde a minha mãe, meu pai, meu avô, meu neto? As pessoas vão no culto e aí cultua a Deus, sente o poder de Deus. Então, é um poder maravilhoso e é um ponto de encontro. Glória a Deus. Pastor Agostinho, eu não vou te perguntar qual é o seu campo de trabalho preferido, porque o pastor já falou para mim nos bastidores que não tem. Aonde precisa ir, o pastor vai, o pastor está disposto e não tem essa preferência. Mas vamos lá. Eu quero então perguntar para o pastor, em qual dos campos de trabalho as pessoas estão mais quebrantadas e mais receptivas ao evangelho, à palavra de Deus? Nos presídios, nos hospitais, nos batalhões, no cemitério. Em qual desses lugares as pessoas estão mais quebrantadas e receptivas a ouvir a palavra de Deus? Maravilha, hein? Está inspirado para fazer essa matéria. Estou buscando o fundo do baú, porque é complexo, né? É muito delicado. E é interessante, muito profunda essa pergunta, essa colocação. Porque, a bem da verdade, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sim. Então, todas as áreas é difícil, é dura, sim, porque o coração está endurecido. O príncipe desse mundo cegou o entendimento, né? Mas o que a Bíblia diz? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, você vai no hospital, tem um perfil que está no hospital, né? O perfil que está lá. Você vai, por exemplo, dentro de um quartel, o perfil do militar é outro perfil, mas são vidas que estão ali. Você vai por uma fundação casa, são adolescentes. Então, pré-adolescentes que estão ali, né? A partir dos 12 anos completos que estão ali. Então, você vê o que um adolescente tem de experiência de vida, né? Então, a necessidade, a visão, o conhecimento que tem é outro.
Então, a matéria-prima é diferente. Mas aí Deus tem capacitado, tem os dons do Espírito Santo, né? Equipes que são treinadas, preparadas para poder atender os adolescentes, ter uma linguagem própria para eles, alcançar eles ali. Mesma coisa no hospital. Mesmo dentro do hospital, nós temos, por exemplo, o PS, o pronto-socorro. O perfil dos voluntários do pronto-socorro é um. São treinados para isso, para poder estar junto com a equipe de autoatendimento, alta complexidade, naquele momento de chegada ali. E também os acompanhantes que estão no PS. É diferente, por exemplo, de uma pediatria, né? Uma ala de queimados, muito delicada, uma psiquiatria, tem equipe especializada só em psiquiatria. Sim. Então o perfil é diferente, né? Do voluntário que vai atender, Sim. E por isso que tem os cursos, as palestras, todo o treinamento, e preparamos os irmãos para desenvolver trabalho. E aí vem a chamada de Deus específica. Então nós temos o preparo dos nossos voluntários e também sabemos aí onde vem o estudo, a pesquisa. Eu tenho um departamento que chama CETEP, Centro de Evangelismo, Treinamento e Pesquisa. Então nós vamos estar concentrados, né? Para quê? Para evangelizar. Evangelizar. Qual é a tônica da nossa igreja? Evangelizar, evangelismo. Então, é um centro, nós temos que estar sentados, focando, que nem uma entrevista como essa. Eu louvo a Deus pela vida de toda a direção, todo o trabalho realizado num programa como esse, com esse peso, com essa envergadura, com o apoio da nossa diretoria, para falar sobre esse assunto aqui, né? Então, nós estamos concentrados falando do quê? De vida, de alma, de transformação, de experiência empírica, Sim. concreta aqui, né? Sim. Concreta. E aí vem, qual o objetivo? Evangelizar. E para isso precisa de quê? Precisa de pesquisa. Onde nós estamos? 115 anos. O que nós fizemos? Onde nós acertamos? Onde nós erramos? Pesquisa. Então, e aí vem o treinamento. Então, Centro de Evangelismo, Treinamento e Pesquisa. Então, precisa de um treinamento para fazer melhor o trabalho e alcançar essas vidas, independente do local onde se encontra e com o perfil que tem. Perfeito. Pastor, já que o senhor falou de treinamento, fale um pouco sobre o simpósio de capelania. Sim, nós temos o simpósio de capelania, Deus tem abençoado a direção da nossa igreja, e realizamos aqui no Belém, na sede do Belém, para ficar fácil para todos os setores aqui de São Paulo, né? Tá frequentando, tá vindo, ter acesso, né, aqui. E nós temos todo uma agenda, né? Depois podemos postar as datas de agenda, né? Vincular nos meios de comunicação aqui da nossa AD Belém, também da Confradesp aqui, os dias e as datas desse trabalho. Então, Sim. Uma vez por mês, cada mês sim, mês não, nós temos trabalho aqui no Belém. E realizamos esse trabalho nos setores, nos campos e também nas convenções, nos outros estados também. Sim. Realizamos o trabalho de simpósio de capelania. Então, tem um simpósio. O que é capelania? Depois nós temos a especialização do voluntariado, o que é ser um voluntário no Brasil. Sim. Depois nós temos especialização, por exemplo, área carcerária, então uma matéria só sobre presídio. Área hospitalar, só sobre o campo, né, carcerário. Fundação Casa, e assim também a parte militar e a parte do cemitério também. Todas as áreas têm especialização, né, e nós realizamos esse trabalho aqui no Belém mensalmente. Para a pessoa que está nos ouvindo agora ou nos assistindo e deseja participar de um simpósio de capelania, tem algum número de telefone que eles possam entrar em contato ou alguém até mesmo aqui na igreja que eles possam procurar fazer a inscrição? Sim, então vamos lá. Toda quinta-feira, na rua Nelson Cruz, número 58, aqui no Belenzinho, na travessa da Celso Garcia, nós temos uma equipe técnica das 10 horas até as 16 horas. Né? E, a partir do mês que vem, esperamos em Deus ter o gabinete aqui, né? Vamos estar atendendo aqui no Belém, na sede do Belém. Então, em breve, já vai inaugurar a sede, o espaço da capelania aqui no Belém. Que vitória! E vamos ter esse atendimento agora no mês de agosto. Glória a Deus! Agosto de Deus e na direção de Deus e com a bênção dos nossos pastores presidentes, o esforço. Quero agradecer aqui e vamos ter o atendimento aqui todos os dias. Pastor, uma novidade de primeira mão, o que eu não estava sabendo dessa conquista. É uma porta que se abre e eu tenho certeza que é a confirmação da obra de Deus na vida do pastor. Parabéns, e eu tenho certeza que os frutos serão ainda mais abundantes. Com certeza, estamos crendo nisso e anelando, né, por esse momento aqui na Central.
Pastor Agostinho, foi uma alegria te receber. Essas experiências edificaram a minha fé e eu tenho certeza de todos os irmãos que estão nos acompanhando. Mas as horas já são avançadas, Amém. nós vamos encaminhar para o encerramento. Passou rápido, né, pastor? Olha, da minha parte. Bate-papo aqui foi muito rápido. Mas, pastor, eu gostaria que antes o senhor deixasse para nós uma palavra. É como eu costumo dizer em todos os programas, existe alguém precisando de uma resposta de Deus nesse momento. E eu creio que Deus vai te usar mais uma vez com poder para trazer resposta ao coração, à alma e o espírito de alguém que está nos assistindo. Sim. São João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Essa palavra de Deus no teu coração. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em Jesus. Creia que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e ele está conosco. Não abaixe a cabeça, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para trás. Levanta os teus olhos, olha para cima. O Cristo vivo, ressurreto. Nós cremos no Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Cremos que Jesus é o Filho de Deus, o unigênito do Pai, e ele deu a sua vida por todos nós. E enviou o Espírito Santo, o Consolador. Receba de Deus o consolo, receba de Deus a orientação, receba do Espírito Santo aquela porção que só Ele tem para dar. Abra o teu coração, porque o coração se abre para o lado de dentro. Eis que eu estou à porta e bato. Ele está batendo agora. Então abre o teu coração. Creia em Deus. Feche os teus olhos. Feche, tapa os teus ouvidos para as fábulas. Esse mundo jaz no maligno. Nós cremos no arrebatamento da igreja. Não tem volta. A igreja caminha para o arrebatamento, para o fim. E nós cremos na ressurreição. Ainda que esteja morto, viverá. Então não abaixa a tua cabeça, não deixa essa tristeza, essa angústia tomar conta da tua vida. Você que está me ouvindo, está respirando, dê glória a Deus, em nome de Jesus. Nós cremos no porvir. E Ele tem poder para transformar toda maldição em bênção. Então glorifica a Deus. Romanos, registra 4,19, né? Abraão foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Dá glória a Deus, independente da circunstância, independente do momento. Dê glória, a glória pertence a Ele. Quando nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa boca e glorificamos a Deus, Ele manifesta a sua graça, a sua glória, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Deus continue abençoando em nome de Jesus. Pastor Agostinho, depois dessa palavra, só nos resta orar. Amém. Nos abençoe com uma oração nesse momento. Amém. Pai Santo que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo, chegamos a Ti com confiança e com convicção, pois bem sabemos que o Senhor nos ouve, que o Senhor permanece com os ouvidos abertos, alerta, atento às nossas orações. As Tuas boas, fortes e poderosas mãos permanecem estendidas para nos valer, para nos sustentar. Sim, Jesus. E nessa certeza de fé, nós nos curvamos diante da Tua soberania. Agradecemos ao Senhor por esse momento que o Senhor tem preparado. Senhor, recompensa cada um dos Teus filhos que tem se debruçado para esse acontecimento, nesse programa, nessa gravação. E abençoa todos que serão alcançados através dessa matéria, Senhor meu Deus, da propagação dessa matéria, desse trabalho, desse programa. Continua abençoando a nossa diretoria, Senhor meu Deus, a todos os envolvidos na administração, que possamos alcançar, Senhor meu Deus, aqueles que vão herdar a vida eterna por Cristo Jesus. Continua conosco a cada passo, a cada atitude, a cada decisão. Rogamos as Tuas bênçãos e por quanto cremos na vitória, Te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Agostinho, como foi bom estar à mesa com o pastor nesta manhã. Amém. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Sabemos que o pastor tem uma agenda muito preenchida, mas só do pastor ter reservado esse momento nos deixou muito honrado e as portas sempre estarão abertas para te receber. Amém. Eu que agradeço esse momento, esse espaço aqui, estamos à disposição. O servo que não serve para servir, não serve para o Senhor.
Estou à disposição e Deus continua abençoando a todos em nome de Jesus. Pois é, meus irmãos, o Confradesp em Revista está chegando ao fim. Nessa manhã, que bate-papo espiritual tivemos com o pastor Agostinho. Deus trabalhou aqui de uma maneira especial. Eu fui renovado por Deus e eu tenho certeza que você também foi tocado pelo céu. Que Deus continue te abençoando, lhe permitindo uma terça-feira de grandes bênçãos, conquistas e grandes realizações. Deus abençoe!